Você é criminalista, né? Eu sou civilista. Eu fico muitas vezes ali olhando quais foram os critérios que um magistrado adotou, isso a gente vê na sentença, para fixar uma pena, uma indenização, né, em 100, 200 mil reais, 300 mil reais, ou 10 mil, 5 mil. E eu imagino você, quais são os critérios? A minha vida é analisar justamente os critérios que o juiz usou para absolver ou condenar alguém. Muita gente, quando ouve você falar isso, eu sou criminalista e fiquei muito feliz porque eu consegui absolver um cliente. Aí fala, nossa, os caras fazem as maiores barbaridades, aí vem um criminalista e fala, tô feliz. E não é isso. Bom, primeiro que todo mundo tem direito à defesa. Fato. Né? Então, todo mundo tem direito a ter um bom advogado, um bom defensor, uma boa defensora para poder fazer com que ele responda a um processo com justiça, né? Um processo que respeite o contraditório, ampla defesa. Mas fato é que qualquer pessoa pode sofrer um processo criminal. Isso as pessoas não sabem, entendeu, Ricardo? Porque eu sou advogada que quando chega num lugar, fala assim, nossa, criminalista, o que você faz? Sou advogada. Que legal, me dá seu cartão. Que área? Criminal. Não. Né? Então, assim, como se nunca fosse precisar de mim na vida e tal. E, claro, eu não espero que os meus amigos precisem de mim, eu não desejo isso, eu sou a área da advocacia que eu não posso me despedir do meu cliente dizendo volte sempre, porque eu não quero que o sujeito vá bater lá de novo. Mas fato é que ninguém está livre de responder a um processo criminal. Ninguém. Nem a pessoa mais certa, mais correta, mais, né, que faz tudo direitinho, mais honesta, ela não está livre de sofrer um processo criminal porque ela não está livre de ter um homônimo, ela não está livre de ter um problema no condomínio dela, ela não está livre de, infelizmente, ter um acidente de carro, um infortúnio qualquer, de ser confundida com uma pessoa, de estar na hora errada, no lugar errado. Então, assim, muitas pessoas mesmo são inocentes e são acusadas criminalmente mesmo assim. Sim, a gente atua em conjunto, a gente tem casos em que... Como é que botaram, né, o nosso cliente, que não tem nada a ver com essa história, né, para dentro do processo, e a gente tem que sambar, porque isso marca a vida de uma pessoa, né? E a pessoa que tem uma ação criminal, ela vira um pária da sociedade. Sim. Né? E aqui do meu lado também, na área civil, a gente vê a utilização do processo, né, como uma forma de intimidar. Não tem um direito, né? O autor da ação, aquele que processa, que vai ao judiciário, na verdade, ele tem um interesse paralelo. Não é ganhar aquela indenização, mas, de repente, numa disputa de imóvel, fazer com que um último morador, ou numa reunião de condomínio, passe a ter medo daquele sujeito que tem um advogado, que vai lá, né, usa o processo para chantagear. Então, a gente tem essas circunstâncias todas, com a possibilidade de gratuidade de justiça, do que a gente vê de pessoas entrando com os processos mais malucos que tem, pedindo indenizações milionárias, né, quando, na verdade, e amparados pelo benefício da gratuidade de justiça. Por que isso? Aí você vai entender. Porque todo aquele que vai ao judiciário tem que pagar as custas judiciais. São altas. São altas, e isso não é honorários, não são honorários. Né? Isso representa como se fosse a remuneração que você faz ao Estado, né, ao judiciário, para ele te oferecer esse serviço de justiça, de te entregar a justiça. E aí, para o judiciário, né, se manter, o edifício, a conta de luz, a água, o salário dos servidores, é cobrado, então, uma taxa judiciária. Essa taxa judiciária, aliás, tem uma dupla função, porque ela serve, sim, para pagar esses gastos, mas também serve para coibir aquele que tem uma demanda maluca, né, de sair processando todo mundo. No criminal, é um pouquinho diferente, porque o criminal não tem... Só tem essas custas, assim, quando é uma ação privada. Quais são as ações privadas? Os crimes contra a honra, por exemplo, injúria, calúnia, difamação, aí sim, a pessoa paga custos. Agora, fora isso, se ela for uma delegacia fazer um registro de ocorrência contra outra pessoa, né, ainda que falso, isso não vai ter um custo para ela. Então, de fato, acontecem muitas vezes esses falsos registros, né, para gerar um suposto direito. Claro que, se não comprovado isso depois e ficar provado, ao contrário, que a pessoa fez uma falsa acusação de crime, sabendo que era falsa, ela pode responder por denunciação caluniosa, que tem uma pena alta, tá? 3 a 8 anos de prisão. Então, mas também, por outro lado, o Estado, às vezes, fica preocupado de fazer uma acusação de denunciação caluniosa, se não está muito bem provado que era falso. Então, assim, muitas vezes as pessoas acabam dando início a um registro de ocorrência, ainda que falso também, para ter algum benefício em seu favor. E, claro, quando o Ministério Público faz essa acusação,
aí mesmo que não tem custo nenhum, porque é o Ministério Público fazendo, e é muito difícil, mesmo depois, quando o sujeito é absolvido, conseguir alguma indenização do Estado, sabe? Sim. Então, mesmo em casos muito graves, que depois se provou a inocência, se provou o erro do Estado, por exemplo, um erro de reconhecimento, né, de pessoa, ou qualquer outro erro, assim, é muito difícil você conseguir uma indenização. Não, muito difícil. Mas tem uma situação que é curiosa. No teu campo, né, a condenação de alguém que comete um crime contra a honra, Injúria, calúnia ou e difamação. Né? A injúria é o xingamento, assim. Injúria, então... Seu filho daquilo! Isso é uma injúria. Né? A difamação, você imputa um fato que seja moralmente questionável e tudo mais, aí já é a difamação. Uhum. Né? Então, se o sujeito fez ou faz alguma coisa, né, que seja moralmente questionável, isso é a difamação. Criar uma má fama a respeito de alguém. Uma má fama a respeito... Ainda que o fato seja verdadeiro, tá? Uhum. Porque se você usa aquilo ali com o objetivo de prejudicar a imagem que a pessoa tem no seu meio social, isso é uma difamação. E a calúnia é quando você faz isso, mas o fato é relacionado a um crime. Né? Então, quando você imputa, né, falsamente um crime, o cometimento de um crime a alguém. Então, isso seria uma calúnia. Então, e tem que ter lá as circunstâncias, né? Então, se você diz que o sujeito roubou alguém no dia tal, lá, e que isso não é verdadeiro, você pode estar cometendo uma calúnia. Agora, se você só chama ele de ladrão, isso é uma injúria. Entendi. As pessoas confundem um pouquinho. Mas o que é curioso é que na tua área, na criminal, no final, ou o sujeito é absolvido, né, ou é condenado. Na minha, quando existe uma calúnia, uma injúria ou uma difamação, eu peço uma indenização. No final, ou eu consigo a condenação, né, da outra parte e ela vai pagar uma indenização. No teu caso, não vai pagar uma indenização, vai preso. Só que eu nunca vi ninguém preso por calúnia, injúria e difamação. É difícil, que a pena é muito pequena, mas olha só, pode sim, na queixa-crime, pedir uma reparação que tem esse cunho, né, de indenização, né, indenizatório, e pode sim, na sentença criminal, aplicar uma reparação financeira. Né? É importante que na queixa-crime isso já esteja pedido, né? O Ministério Público, na maior parte das vezes, como fiscal da lei, também opina sobre uma proporcionalidade disso só, mas o pedido tem que ser feito pelo querelante, ou seja, para aquele que propõe a ação, e o juiz pode, sim, condenar não só a uma pena privativa de liberdade, que nunca vai ser uma pena de prisão, pelo tempo de pena, mas pode também condenar a uma reparação com efeito cível de não sei quantos mil reais. E um outro ponto interessante é que quando você tem esses crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, geralmente quem cometeu o ato reputado ilícito, ele faz cabeça quente, ela, né, faz cabeça quente, acaba xingando e tal, e se arrepende. Né? É muito comum esse tipo, né, de crime ter o arrependimento, né? Por isso que tem uma audiência de conciliação, né? Sempre, né? Sim, os crimes contra a honra, eles começam... Bom, tem 1000 questões. Primeiro que essa queixa-crime, ela tem que ser proposta no prazo de 6 meses. Ele tem um prazo decadencial e acaba mesmo, tá? Mesmo que fique na internet assim, para sempre ali, tem mais de um ano. É da data da ciência da ofensa pelo ofendido. Então, se já estava lá, mas ele não tinha tomado ciência ainda, a gente pode até construir, se a gente conseguir os 6 meses provar, começam daquela data. É da data da ciência da ofensa. E aí, a partir daí, fez-se a queixa-crime. Muitas vezes as pessoas começam com um registro de ocorrência, tá? Mesmo sem a queixa-crime. Isso vai para um juizado especial, marca-se uma audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação é uma oportunidade de fato das pessoas tentarem se entender. Então, o céu é o limite no que pode acontecer numa audiência de conciliação, tá? Pode ser só um pedido de desculpas, pode ser um pedido de desculpas com um caráter indenizatório também. Sim. Então, olha, eu quero o seu pedido de desculpas, mas também quero X mil reais aí, porque eu fiquei muito mal com essa história, quero reparar de alguma forma, ou fiz um tratamento por causa disso, qualquer coisa parecida. Esses crimes contra a honra, normalmente a pessoa vai lá numa delegacia, faz um registro por injúria, calúnia ou difamação e é marcada uma audiência. Quando isso vai para um juizado ou para uma vara, juizado especial ou vara, dependendo da pena, né? Porque a pena pode ser aumentada pelas circunstâncias da divulgação e tal, e também sendo calúnia. E aí chega lá o juizado, a vara
marcam uma audiência de conciliação. O que pode acontecer nessa audiência de conciliação, Ricardo? A gente já conversou sobre isso várias vezes. O céu é o limite em termos do que pode acontecer numa audiência de conciliação, porque pode ser só um pedido de desculpas, uma retratação, nos mesmos moldes do que foi feita a ofensa. Então, por exemplo, se for na rede social, pode ser um post. Eu já tive um problema de condomínio, por exemplo, que o sujeito fixou um cartaz no elevador, né, pedindo desculpas. Não, mas a gente tem um caso aqui, que eu não vou dar nome aos bois, mas que foi feito num meio de comunicação muito grande, e aí a retratação era para ser feita no mesmo meio de comunicação, só que o sujeito já tinha sido demitido. Como é que ele vai fazer a retratação nos mesmos moldes? Mas aí ele tem que se comprometer, porque o combinado é que a reparação seja nos mesmos moldes, então tem que ser nos mesmos moldes. Ele que faça, nem que seja como publicidade paga. Foi o que eu falei, a gente fez isso, eu falei pro juiz. Olha, ele se comprometeu a isso, ele que pague, né? Você não tem lá, por exemplo, no Globo, na Folha de São Paulo, você paga um espaço para fazer a retratação. E aí, esse acordo, ele pode, inclusive, envolver alguma reparação financeira. Por isso que eu te ligo antes, quando você tem a ação civil lá e eu tenho a criminal, falo, e aí, Ricardo, vai ter audiência de conciliação. O que você acha que você conseguiria ganhar em termos de indenização a isso? X mil reais? Mas então, olha, vamos lá, não é termos. um achismo, não é, poxa, tal, pede aí 100 milhões, pede aí... Não, a gente vai ver a intensidade do dano, aonde foi cometido o dano, a extensão do dano, do xingamento. Quando eu falo dano, é o xingamento, a injúria, a calúnia, a difamação, para saber o que a jurisprudência costuma aplicar para aquele dano, para aquela ofensa que foi cometida, né? Quem são as pessoas, qual é a capacidade econômica das partes. Porque com essa informação, né, quando você me traz, imagina, a sua ação está lá em curso e está demorando. Maíra, essa vara é lenta, esse negócio vai demorar. Eu acho que fazer um acordo para o cliente pode ser bom. Na audiência de conciliação, nós, do criminal, nós podemos fazer um acordo que gere efeitos no cível. Então, essa indenização que ele estava pleiteando lá no cível, ele traz para o criminal, fala, olha, um pedido de desculpas e X mil reais aqui de indenização. Normalmente vale a pena para todo mundo, porque essa ação não se arrasta, né? Fica menos custoso. Mas, Maíra, a minha questão é, a pessoa cometeu esse crime contra a honra, ou caluniou, injuriou, difamou. Teve a oportunidade de, numa notificação antes do processo existir, de se retratar. Aí vem, não se retrata. Aí o ofendido contrata, né, o advogado, vai lá, ou na Maíra, ou no Ricardo, a gente ajuiza a ação. É marcada uma audiência de conciliação. É dada oportunidade de novo para o sujeito se retratar, né? O homem ou a mulher. Não se retrata. Aí, de repente, lá na frente, vem uma condenação. E aí vem a sociedade, quando é uma pessoa pública, sobretudo agora com os comediantes, questões políticas. Nossa, crime de opinião, como é que o sujeito vai preso? Como é que a mulher vai presa? Como é que, né, acontece isso porque falou? Isso é liberdade de expressão, né? Sem perceber, né, que já foi dado muitas oportunidades para aquele que está agora com uma condenação criminal de se retratar. Olha, é até raro as queixas de crime contra a honra, né, esses injúria, calúnia, difamação, que terminam efetivamente com uma sentença, né, seja absolutória ou seja condenação. Por quê? Porque na maior parte das vezes termina antes, né, porque tem essa possibilidade do acordo. Esses crimes, eles exigem queixa-crime, que é uma petição específica. Não é todo advogado que sabe fazer, não, viu? Porque ela tem uma formalidade, ela é meio chatinha de fazer, porque ela é como se fosse uma denúncia, sabe? Então, você tem que imputar o fato criminoso com todas as circunstâncias. Então, você tem que descrever por que aquilo é uma injúria, por que aquilo é uma ofensa, né? Como é que ela foi cometida, em que circunstâncias, por que ofendeu. Então, assim, ela tem que narrar, não basta botar lá o texto da ofensa e dizer isso é difamação. Não é assim, né? Então, não é todo advogado que sabe fazer. Tem uma procuração específica, tem que dar poderes específicos ao advogado, né? Então, é uma peça de acusação. Assim como o Ministério Público faz a acusação dos crimes de ação pública incondicionada, né, nós, advogados, fazemos a peça de acusação das ações privadas, né, que são essas. Então, normalmente, sim, tem essa possibilidade do acordo. Inclusive, tem juizado, por exemplo, que trabalha em parceria com grupos especializados em mediação. Mediação, isso. O juizado do Leblon, por exemplo, faz uma parceria com a PUC, onde você dá aula. Exatamente. E nós somos amigos de vários mediadores e vai ficar aí, né? Samanta Pelágio.
Você Ótimo. vem aqui falar no podcast Tá Legal sobre o seu trabalho aí de décadas, né, como mediadora, negociadora também. O humor não é um salvo-conduto para você falar o que você bem entender, propagar discurso de ódio, de perseguição, de ataque, de separação. Isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Esses crimes contra a honra, e você melhor do que eu saiba, sabe, são crimes que já estão no Código Penal desde 1950. Sim. Né? E é interessante essa coisa, né, do limite aí também, da vida privada da pessoa. Então, essa divulgação de questões que são privadas, que as pessoas não querem que sejam divulgadas. Então, tem jornalista aí que pega uma informação super, super restrita e usa ela, né, de uma forma indevida. Mas os juizados, ou as varas, eles têm muito esse cuidado de tentar achar uma solução não criminal, assim, no sentido de não ser uma pena privativa de liberdade. Ninguém é preso por causa disso, entendeu? São outras medidas. Teve um caso que eu atuei muito tempo atrás, 2 pessoas famosas, públicas e tal, que estavam sendo perseguidas por um paparazzi. Né? Isso foi lá para o juizado e a sentença lá, o resultado desse caso foi o paparazzi era um super especialista em foto e filme, né? Um cara muito profissional. E aí a condenação foi ele fazer um trabalho numa favela com jovens e aí o produto final tinha que ser um filme. Ensinar os jovens a mexer com a câmera, a tirar foto, a filmar e fazer um filme depois dos próprios jovens. São as penas alternativas. Assim, as penas alternativas. Então, quem procura a área criminal para esse tipo de crime, não, parte das vezes, obviamente, não quer que ninguém seja preso por causa disso. Eu tive uma experiência que não foi tão bacana, do ponto de vista pedagógico para quem cometia o ato ilícito, porque as penas indenizatórias na área civil eram muito pequenas em comparação com a audiência e o dinheiro que eles recebiam fazendo a difamação. Na época, como a indenização veio baixa, né, o programa se fortaleceu para fazer mais piadas de mau gosto, que aí eu não considero piada, eu considero isso ofensa, mais ofensas a mais pessoas, né, e assim incendiando o sadismo da audiência, porque assim ele vai assistir e deseducando a sociedade. Então, essa também é uma preocupação que eu tenho, que a indenização não seja, né, algo exorbitante que vai quebrar, né, aquele que xingou, né, que vai levar a pessoa à insolvência civil, né, ou à falência e tal, mas que também não seja um valor irrisório que não desestimule o agressor de continuar agindo, né, com esse ímpeto difamatório. Vai ser divertido isso aqui, hein? Vai ser. Vamos trazer o povo para falar. Vamos, vai dar samba. Para dizer o que tá legal e o que não tá legal. Tá legal?